Olá pessoal, sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia da Organização Educacional Farias Brito. Estamos aqui para mais uma aula dessa parceria entre o Colégio Farias Brito e a Editora Moderna. Nessa nossa aula de hoje vamos tratar sobre as doenças causadas por protozoários. Nós vimos nas nossas últimas aulas algas, protozoários e hoje estamos vendo as doenças causadas por esses protozoários. As principais doenças que afetam a população humana causadas por esses protozoários. Então vamos a elas. Nós elencamos aqui as principais doenças protistas de protozoários que afetam a espécie humana. A primeira delas, causada por um protozoário do filo Rhizophaura, que é a Entamoeba histolítica. A Entamoeba histolítica é um risópodo que causa uma doença chamada amebíase. A transmissão dessa doença, a pessoa adquire essa doença através da ingestão dos cistos desse protozoário. Agora, como é que aparecem os cistos do protozoário? É preciso uma pessoa infectada, é preciso que uma pessoa tenha a Entamoeba histolítica, e essa entamoeba forma cistos, e esses cistos são liberados pela pessoa junto com as suas fezes. Essas fezes repletas de cistos de protozoário de Entamoeba histolítica alcança o ambiente, pode contaminar a água de consumo, e as pessoas passam a tomar essa água e passam a ingerir esses cistos da Entamoeba histolítica. Ingerindo esses cistos da Entamoeba histolítica, a pessoa passa até agora a amebíase. Quais são as manifestações clínicas, quais são os sintomas dessa doença para a pessoa que ingeriu e que adquiriu essa doença? Ulcerações intestinais, colite, diarreia, perda de peso e enfraquecimento. Tranquilo? Então o que acabamos de ver foi a amebíase, doença causada por um protozoário. É interessante que o senso comum, as pessoas costumam associar e achar que a ameba é uma verminose. Absolutamente. A ameba é um protozoário. Segunda doença causada por protozoário que nós veremos é a doença de Chagas, causada por um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado que causa a doença de Chagas, que é uma doença que causa lesão na musculatura do tubo digestório e principalmente lesão do músculo cardíaco. As pessoas acometidas de doença de Chagas, as pessoas que apresentam Trypanosoma cruzi, essas pessoas acabam tendo uma lesão coronariana e o coração acaba crescendo, chamada megacoração. Isso causa uma inflamação no músculo cardíaco chamada miocardite. Agora, como é que a gente passa a ter, como é que é transmitido essa doença de Chagas? Como é que o Trypanosoma cruzi chega até a pessoa? O Trypanosoma cruzi chega até a pessoa pelas fezes do barbeiro, pelas fezes do Triatoma infestan. O barbeiro, esse besouro, ele, ao sugar o sangue da pessoa, ele elimina o bolo fecal. À medida que ele vai sugando o sangue da pessoa, ele vai eliminando o seu bolo fecal. A pessoa incomodada com o barbeiro, incomodada com esse animal sugando o seu sangue, ele coça o local. E ao coçar o local, ele acaba fazendo um esfregaço das fezes do barbeiro para o orifício onde ele havia sugado o sangue. Portanto, a contaminação se dá não pela ação de sugar o sangue do indivíduo. O barbeiro, ao sugar o sangue do indivíduo, não está transmitindo o tripanossoma. São as fezes do barbeiro que foram colocadas no ambiente enquanto ele sugava, que uma vez esfregadas até o orifício, que levarão até o orifício, levarão até o corpo da pessoa, o tripanossoma. Repito, a transmissão do Trypanosoma cruzi, a transmissão do protozoário que causa o doença de Chagas, não se dá pela picada do barbeiro, não. Ocorre através das fezes do barbeiro que penetram na lesão que aparece na pele da pessoa. Tranquilo? Vamos à terceira doença protozoótica, Trypanosoma gambiensis. É também um protozoário flagelado que causa uma doença chamada doença do sono. Muito típica em regiões da África. Bastante comum na África e incomum, não comum, não apresentamos casos aqui em território nacional. O Trypanosoma gambiensis ele é transmitido através da picada de uma mosca chamada tsetse, a glossina. Como eu disse,
ela é endêmica, ela é comum em território africano. A pessoa que apresenta esse Trypanosoma gambiensis, esse protozoário flagelado que causa doença do sono, ele apresenta lesões em regiões cefálicas e das meninges. Vamos agora ao quarto tipo de doença protozoótica, que é a leishmaniose. A primeira leishmaniose que nós vamos ver é a leishmaniose brasiliensis. A Leishmania brasiliensis, o protozoário Leishmania brasiliensis, que causa uma doença chamada úlcera de Bauru, também conhecida como leishmaniose americana. A leishmaniose americana, a leishmaniose tegumentar, causada pela Leishmania brasiliensis, manifesta-se por lesões rasas que aparecem na face, nos braços e nas pernas. Essa doença chamada úlcera de Bauru, essas ulcerações, essas lesões que aparecem na pele, nas peles da face, das pernas e dos braços, é causada por um protozoário chamado Leishmania brasiliensis, e a transmissão dessa doença é feita por um mosquito chamado birigui, o mosquito palha, o Lutzomia. O mosquito Lutzomia, picando a pessoa, transmite para a pessoa esse protozoário Leishmania brasiliensis, e a pessoa com esse Leishmania brasiliensis manifesta lesões na pele, lesões ulcerativas na face, nos braços e nas pernas. Assim como nós temos a Leishmania brasiliensis, nós temos a Leishmania donovani. A Leishmania donovani é um protozoário flagelado que causa uma doença chamada leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. Essa leishmaniose visceral e esse calazar se assemelha bastante à Leishmania brasiliensis. A diferença é que as lesões são internas. Há uma hipertrofia do baço, do fígado, febre e enfraquecimento. É também causado pela picada do mosquito Lutzomia. Então há dois tipos de leishmanioses. Há uma leishmaniose tegumentar, chamada úlcera de Bauru, e há uma leishmaniose visceral, nas vísceras, chamado de calazar. Bom, além dessas doenças, temos a tricomoníase, que é uma doença causada por protozoário, e a transmissão dessa doença do Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase, é causado por relações sexuais. É uma doença sexualmente transmissível. Temos ainda a Giardia lamblia, causando uma doença chamada giardíase. E essa giardíase a pessoa apresenta desconforto intestinal, colite, diarreia, a não reabsorção de água pelo intestino grosso. E, portanto, é comum a pessoa apresentar um quadro diarreico. A Giardia lamblia é transmitida a partir de ingestão de cistos, muito semelhante ao que acontece com a entamoeba estolística. Água contaminada com cistos, a pessoa ingere e desenvolve a doença. E, finalmente, as últimas doenças de protozoários. A malária, conhecida como maleita ou impaludismo, cuja transmissão é feita pelo mosquito, o mosquito Anopheles, a fêmea do mosquito Anopheles, vai picar o indivíduo e, ao picar o indivíduo, transfere para o indivíduo o protozoário chamado Plasmodium vivax. Há também outras formas de plasmódio transmitidas pela picada do mosquito, que é o Plasmodium falciparum ou Plasmodium malariae. A última doença é a toxoplasmose, causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, cuja transmissão se dá através de cistos expelidos pelas fezes de gatos, que podem ser suspensos no ar e inalados por algumas pessoas. Esse cisto da Toxoplasma gondii, a toxoplasmose, pode causar cegueira, aborto e problemas neurológicos. Daí a preocupação que nós temos em gestantes de não estarem entrando em contato com gatos, sobretudo aqueles gatos que podem estar contaminados com Toxoplasma gondii. Ok? O que nós vimos aqui foi uma visão geral das principais doenças protozoóticas que aparecem em humanos. Aqui nós temos um resumo e o que causa mais, o que deve chamar a atenção de vocês é a análise da transmissão e o nome do indivíduo que causa a doença, da espécie. É bom que vocês saibam sempre disso. O modo como a doença é transmitida e quem é um agente etiológico, o nome da espécie que causa a doença. Ok? Um abraço grande, um beijo nas crianças e até a próxima aula.